Bancasesp, STJ 2015. A defesa em espaços públicos da legalização das drogas foi considerada pelo STF como manifestação pública compatível com o direito à liberdade de pensamento. Item correto, o STF considerou que a Marcha da Maconha não pode ser considerada apologia ao crime. Trata-se de manifestação compatível com a liberdade de pensamento. Bancasesp, TCE 2015. Comumente confundem-se os princípios da legalidade e da reserva legal. O primeiro, contudo, é mais abrangente e representa o dever de submissão e respeito à lei. O segundo, por sua vez, consiste na imposição constitucional de que determinadas matérias sejam regulamentadas por lei formal. Item correto. O princípio da legalidade é mais amplo do que o princípio da reserva legal. Estão sujeitas à reserva legal aquelas matérias que devem ser objeto de lei formal. Por outro lado, estão sujeitos à legalidade todas aquelas matérias que devem ser objeto de lei ou outro ato normativo. Bancasesp, FUB 2015. Direito fundamental pode sofrer limitações, mas é inadmissível que se atinja seu núcleo essencial de forma tal que se lhe desnature a essência. Item correto. Uma lei pode impor restrições a um direito fundamental, mas jamais alcançar o seu núcleo essencial. É o que explica a teoria dos limites dos limites. Bancasesp, FUB 2015. O rol de direitos e garantias apresentados no título dos Direitos e Garantias Fundamentais da Constituição Federal não é exaustivo, pois existem dispositivos normativos em diferentes títulos e capítulos do texto constitucional que também tratam de direitos e garantias fundamentais. Item correto. O rol de direitos e garantias previstos nos títulos Direitos e Garantias Fundamentais não é exaustivo. Há outros direitos fundamentais espalhados na Constituição Federal de 88. CESP 2018. Conforme texto constitucional vigente, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra terão de ser comunicados em até 24 horas ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. E tem errado o artigo 5º, inciso 62 da Constituição Federal de 88. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. CESP 2018. Em caso de perigo à integridade física do preso, admite-se o uso de algemas, desde que essa medida, de caráter excepcional, seja justificada por escrito. Item correto, STF, súmula vinculante número 11. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. CESP 2018. Dada a previsão constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado a outrem, o ordenamento jurídico veda que obrigações de reparação de danos sejam estendidas aos sucessores do condenado. Item errado. De acordo com a Constituição Federal de 88,
Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. CESP 2018. Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, nos termos da CF, serão equivalentes às emendas constitucionais. Item correto. Os tratados e convenções internacionais que obedecerem ao rito previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, terão status de emendas constitucionais. CESP 2018. Os estados podem prever foro por prerrogativa de função aos vereadores, ressalvada a competência constitucional do Tribunal do Júri. Item correto. A CF não concedeu foro por prerrogativa de função aos vereadores, mas o STF entende que a Constituição Estadual pode fazê-lo, ressalvada a competência constitucional do Tribunal do Júri. Súmula vinculante número 45 do STF. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. CESP 2018. Entre os legitimados para a impetração do mandado de injunção, figura a pessoa natural. Item correto. Qualquer pessoa física ou jurídica que se veja impossibilitada de exercer direito constitucional por falta de norma regulamentadora é legitimada a impetrar mandado de injunção. CESP 2018. A CF veda a extradição de estrangeiro em razão de crime político ou de opinião. Item correto. O inciso 52 do artigo 5º da Constituição Federal de 88 prevê que não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. CESP 2018. A concessão do mandado de injunção está condicionada à ausência de norma regulamentadora para o exercício de um direito, ainda que esta omissão seja parcial. Item correto. Mandado de injunção é um remédio constitucional disponível para qualquer pessoa prejudicada pela falta de norma regulamentadora, que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. É cabível para omissões legislativas de caráter absoluto ou total e para as omissões de caráter parcial. CESP 2019. São constitucionalmente assegurados ao preso o direito à identificação dos agentes estatais responsáveis pela sua prisão e o direito de permanecer em silêncio. Item correto. Esses direitos são assegurados pela Constituição. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, bem como a permanecer calado. Banca CESP 2019. É garantido ao defensor de investigado o pleno acesso aos documentos já anexados ao procedimento investigatório, mesmo que o inquérito policial esteja classificado como sigiloso. Item correto, STF, súmula vinculante número 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária,
digam respeito ao exercício do direito de defesa. Observação: esse acesso é garantido mesmo nos inquéritos policiais classificados como sigilosos. CESP 2019. A ausência de assistência técnica de advogado durante o processo administrativo disciplinar torna o processo nulo. Item errado. Súmula vinculante número 5. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. CESP 2019. As normas definidoras dos direitos e das garantias fundamentais. Letra A. São programáticas. Letra B. Têm aplicação imediata. Letra C. Estabelecem hierarquia entre os direitos previstos. Letra D. Vedam a ampliação de seu conteúdo por tratados internacionais. Ou letra E. São listadas em rol taxativo na Constituição Federal de 1988. A alternativa correta é a letra B. A CF de 88 prevê, em seu artigo 5º, parágrafo 1º, que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Banca CESP 2019. A Constituição Federal assegura aos cidadãos, independentemente do pagamento de taxas, da comprovação de estado de pobreza ou de insuficiência de recurso. Letra A certidão de casamento. Letra B, a obtenção de certidões em repartições públicas. Letra C, a assistência jurídica integral. Letra D, a certidão de óbito. Ou letra E, a criação e a dissolução de associações. A alternativa correta é a letra B. A Constituição Federal de 88 assegura a todos, independentemente do pagamento de taxas, a. o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, b. a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. CESP 2019. Sobre as possibilidades de interferência estatal no direito fundamental à liberdade de associação, é correto afirmar que a atuação judicial de associação na condição de substituta processual depende de autorização dos associados por meio de procuração. Item errado. Na substituição processual, não há necessidade de autorização dos associados. CESP 2019. Sobre as possibilidades de interferência estatal no direito fundamental à liberdade de associação, é correto afirmar que a legitimidade da associação para a representação de seus filiados restringe-se ao âmbito judicial. Item errado. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. CESP 2019. Sobre as possibilidades de interferência estatal no direito fundamental à liberdade de associação, é correto afirmar que a produção dos efeitos da decisão judicial, que determina a dissolução compulsória de associação, depende do seu trânsito em julgado. Item correto, artigo 5º, inciso 19, da Carta Magna. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. CESP 2019.
Sobre as possibilidades de interferência estatal no direito fundamental à liberdade de associação, é correto afirmar que cabe ao Poder Executivo determinar a dissolução compulsória de associação que tenha por objetivo a promoção de fins ilícitos. Item errado. A dissolução compulsória de associação somente pode ser determinada por ordem judicial transitada em julgado. Artigo 5º, inciso 19 da Constituição Federal. CESP 2015. Ninguém será privado de direitos por motivo de convicção política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Essa norma constitucional que trata da escusa de consciência tem eficácia contida, podendo o legislador ordinário restringir tal garantia. Item correto. É norma constitucional de eficácia contida. Todos têm o direito de manifestar livremente sua crença religiosa e convicções filosófica e política. Essa é uma garantia plenamente exercitável, mas que poderá ser restringida pelo legislador. CESP 2015. O princípio da legalidade consiste em estatuir que a regulamentação de determinadas matérias há de fazer-se necessariamente por lei formal e não por quaisquer outras fontes normativas. Item errado. O princípio da reserva legal prevê que a regulamentação de determinadas matérias deve ser feita necessariamente por lei formal. Por outro lado, o princípio da legalidade abrange não somente a lei em sentido estrito, mas todo e qualquer ato jurídico. CESP 2015. Só a lei pode obrigar a pessoa a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 2, Constituição Federal de 88, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. CESP 2015. As cartas dirigidas a servidor podem ser livremente abertas pelos órgãos de segurança institucional. Item errado. O artigo 5º, inciso 12, garante a inviolabilidade do sigilo da correspondência. Logo, órgãos de segurança institucional não podem abrir livremente cartas endereçadas a servidor público. Banca CESP, TCU 2015. A casa é asilo inviolável do indivíduo, de modo que ninguém pode nela penetrar sem o consentimento do morador, salvo por determinação judicial. Nessa circunstância, a entrada poderá ocorrer em qualquer horário. Item errado. Artigo 5º, inciso 11, Constituição Federal de 88. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. A questão erra ao afirmar que a entrada na casa por determinação judicial poderá ocorrer em qualquer horário. No caso de ordem judicial, só se pode penetrar na casa do indivíduo sem o seu consentimento durante o dia. CESP 2015. É incondicional o direito à reunião com fins pacíficos em local aberto ao público. Item errado. O direito de reunião não pode ser exercido incondicionalmente, devendo cumprir os seguintes requisitos: 1. Deverá ter fins pacíficos e apresentar ausência de armas. 2.
Deverá ser realizada em locais abertos ao público. 3. Não poderá frustrar outra reunião convocada anteriormente para o mesmo local. 4. Desnecessidade de autorização. 5. Necessidade de prévio aviso à autoridade competente. CESP 2015. Um cidadão detém, mais que o direito, o dever de opor-se à ordem que, emanada de autoridades públicas, se revele manifestamente ilegal. Item correto, Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Uma ordem de autoridade pública que seja ilegal, contrária à lei, não deverá ser cumprida. O cidadão tem o dever de se opor a ordens manifestamente ilegais. Banca CESP 2015. Na hipótese de iminente perigo, o poder público competente poderá requisitar o uso de propriedade particular, estando assegurada ao proprietário a possibilidade de ser indenizado em caso de dano ao seu patrimônio. Item correto, segundo o artigo 5º, inciso 25, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. É a requisição administrativa. CESP 2015. Em conflitos que envolvam a liberdade de informação jornalística e o direito à privacidade, o direito à informação deverá prevalecer, dado o interesse público a ela inerente. Item errado. Nem sempre o direito à informação irá prevalecer. Somente no caso concreto é que se pode avaliar qual direito fundamental prevalece. Banca CESP 2015. Viola as garantias do livre exercício do trabalho, ofício ou profissão a exigência, pela Fazenda Pública, de prestação de fiança para a impressão de notas fiscais de contribuintes em débito com o fisco. Item correto, segundo o STF, a exigência pela Fazenda Pública de prestação de fiança, garantia real ou fidejussória para a impressão de notas fiscais de contribuintes em débito com o fisco viola as garantias do livre exercício do trabalho, ofício ou profissão, da atividade econômica e do devido processo legal. Banca CESP 2015. O direito de reunião constitui instrumento viabilizador do exercício da liberdade de expressão e propicia a ativa participação da sociedade civil mediante exposição de ideias, opiniões, propostas, críticas e reivindicações. Item correto. O direito de reunião está intimamente relacionado à liberdade de expressão, na medida em que permite a participação da sociedade civil na vida política nacional. É um instrumento essencial em um regime democrático. CESP 2015. As ações afirmativas do Estado na área da educação visam garantir o direito social do cidadão, direito fundamental de segunda geração, e assegurar a isonomia material. Item correto. Os direitos fundamentais de segunda geração são aqueles que envolvem prestações positivas do Estado aos indivíduos, políticas e serviços públicos e, em sua maioria, caracterizam-se por serem normas programáticas. São as liberdades positivas. A realização da isonomia material não proíbe que a lei crie discriminações, desde que estas obedeçam ao princípio da razoabilidade. Banca CESP 2015. Homens e mulheres são absolutamente iguais em direitos e obrigações. Item errado.
segundo o artigo 5º, inciso 1 da Constituição Federal de 88, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Logo, não se pode falar em igualdade absoluta entre homens e mulheres. Bancasesp 2015. É garantida a livre manifestação do pensamento, ainda que na forma anônima. Item errado. O inciso 4 do artigo 5º da Constituição prevê que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Bancasesp 2015. Com base nos direitos fundamentais à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, o STF recentemente adotou posicionamento em que entende ser necessária a autorização prévia da pessoa biografada para a publicação de obras sobre sua vida. Item errado. O STF passou a admitir as biografias não autorizadas. Logo, não se exige autorização prévia da pessoa biografada para a publicação de obra sobre sua vida. Bancasesp 2015. A característica da universalidade consiste em que todos os indivíduos sejam titulares de todos os direitos fundamentais sem distinção. Tem errado. De fato, a universalidade dos direitos fundamentais possui como titulares todas as pessoas, porém, alguns direitos fundamentais possuem direcionamento específico para apenas determinados grupos de indivíduos. CESP-DPU 2015. O direito à liberdade de expressão representa um dos fundamentos do Estado democrático de direito e não pode ser restringido por meio de censura estatal, salvo a praticada em sede jurisdicional. Item errado, de acordo com o STF, a liberdade de manifestação do pensamento, que representa um dos fundamentos em que se apoia a própria noção de Estado democrático de direito, e que não pode ser restringida pelo exercício ilegítimo da censura estatal, mesmo que praticada em sede jurisdicional. Bancasesp 2015. O TCU, no exercício de suas atribuições, pode requisitar de forma fundamentada e circunstancialmente a quebra do sigilo bancário de dados constantes nas instituições financeiras oficiais. Item errado. O TCU não tem competência para determinar a quebra de sigilo bancário. Bancasesp STJ 2015. As entidades associativas, se expressamente autorizadas, possuem legitimidade para representar seus filiados na esfera judicial. Item correto. As associações, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente. Bancasesp, DPEM 2015. A inviolabilidade da correspondência e das comunicações, sejam elas telegráficas, de dados ou telefônicas, constitui direito individual fundamental, razão porque o texto constitucional veda o reconhecimento de exceções ao exercício desse direito. E tem errado, Constituição Federal de 88. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Bancasesp, DPEM 2015. A lei penal somente pode retroagir para que o réu seja beneficiado. Item correto.
Segundo o artigo 5º, inciso 40, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. É permitida a retroatividade benigna. Banca CESP, DEPEN 2015. No Brasil, está garantida a liberdade do exercício de culto religioso, uma vez que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal de 88, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Banca CESP, DEPEN 2015. Ninguém pode ser submetido à tortura ou a tratamento desumano ou degradante, salvo em situação de guerra externa ou em caso de traição nacional. Item errado. Segundo o artigo 5º, inciso 3º, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante, sem exceção. Banca CESP, DEPEN 2015. O direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade é assegurado a todos os brasileiros, sem distinção, mas existem ressalvas quanto a essa garantia para os estrangeiros residentes no país. Item errado. Os estrangeiros residentes e não residentes também são titulares de direitos fundamentais. Banca CESP, DEPEN 2015. A única forma de censura permitida no Brasil é a que envolve espetáculos teatrais, especialmente os voltados para o público infanto-juvenil, e os livros didáticos a serem utilizados no ensino fundamental. Item errado. Constituição Federal de 88. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Banca CESP 2015. Os direitos sociais estão inseridos na segunda geração ou dimensão dos direitos fundamentais. Item correto. Os direitos sociais são direitos de segunda geração, pois têm como valor-fonte a igualdade. São direitos que impõem o dever de atuação ao Estado. Banca CESP, STJ 2015. Para fins do direito à inviolabilidade do domicílio, o conceito de casa não abrange locais nos quais são exercidas atividades de índole profissional, como consultórios e escritórios. Item errado. Para fins de aplicação do artigo 5º, inciso 11, Constituição Federal de 88, inviolabilidade do domicílio, o conceito de casa engloba escritórios profissionais e consultórios médicos e odontológicos. Banca CESP, Procurador de Salvador, 2015. Conforme jurisprudência do STF, desde que esteja prevista em lei nacional, será constitucional a exigência do diploma de jornalismo para o exercício dessa profissão. Item errado. Segundo o STF, é inconstitucional a exigência de diploma para o exercício da profissão de jornalista. Banca CESP, Procurador de Salvador, 2015. Em virtude do direito de reunião e do direito de livre manifestação do pensamento, os quais devem ser garantidos a todas as pessoas,
Serão inconstitucionais as leis municipais que exijam comunicação prévia para a realização de reuniões em praças públicas. E tem errado. O artigo 5º, inciso 16, Constituição Federal de 88, estabelece que o exercício do direito de reunião depende de prévio aviso à autoridade competente, sendo desnecessária a autorização. Logo, uma lei municipal que exija comunicação prévia para a realização de reuniões em praças públicas será constitucional. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!